Você já tentou contar as estrelas do céu? Deus pediu isso a Abraão. Ele disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Agora, imagine receber essa promessa e não ver nada acontecer por anos e anos. Esse foi o cenário da Sara, esposa de Abraão, uma mulher que recebeu uma promessa impossível, esperou além do que qualquer pessoa suportaria, errou, se impacientou, mas no fim viu a fidelidade de Deus se cumprir. E talvez a sua vida hoje se pareça muito com a dela, esperando algo que parece não chegar. Fique comigo, porque a história de Sara pode transformar a forma como você enxerga as suas próprias esperas. A promessa começou com Abraão. Deus o tirou da tenda, levou para fora e disse: conte as estrelas. Aquilo era impossível de contar, mas servia de sinal. O que Deus faria seria tão grande que a mente humana não poderia medir. Só que havia um detalhe: a promessa envolvia Sara. Ela seria mãe, mesmo sendo estéril e avançada em idade. E é aqui que entra o primeiro choque. Como crer em algo que confronta a realidade visível? Sara sabia que já não tinha condições de gerar uma vida, mas ainda assim Deus lhe disse: você terá um filho. Era uma promessa que exigia paciência, mas a paciência foi testada. Os anos foram passando, o ventre de Sara continuava vazio. A cada aniversário, parecia que a promessa se afastava ainda mais. E no lugar da confiança, nasceu a ansiedade. Foi então que Sara decidiu tomar uma atitude, aquela ajudinha a Deus. Abraão, tome minha serva Agar, tenha um filho com ela. E então nasceu Ismael. E à primeira vista, parecia que o problema estava resolvido. Mas, na verdade, não estava. Aquele não era o filho da promessa, era o filho da pressa. E os frutos da impaciência foram amargos. Conflitos dentro da própria casa, rivalidade entre Sara e Agar, dor emocional que marcou gerações. E essa parte da história é um grande alerta para nós. Quantas vezes, diante da demora de Deus, nós também tentamos criar atalhos? Talvez um relacionamento que não era para ser, um trabalho que não veio de forma correta, decisões tomadas na grande ansiedade. Sara tentou ajudar a Deus, mas aprendeu que Deus não precisa de atalhos para cumprir o que prometeu. Mas aqui está o ponto mais lindo. Mesmo com os erros, a promessa não foi cancelada. Sara ainda seria mãe. Nós podemos falhar, mas Deus não falha, porque Deus não volta atrás naquilo que fala. E então, quando já não havia mais nenhuma esperança pela lógica humana, Deus visitou Sara e Abraão. Aos olhos do mundo, era tarde demais, mas no calendário de Deus era exatamente o tempo certo. Sara teve que esperar por 25 anos e Sara riu quando ouviu a promessa novamente. Ela achava impossível, mas Deus respondeu: existe alguma coisa impossível para o Senhor? E o impossível aconteceu. Sara, já idosa, engravidou. E Isaac nasceu, o filho da promessa. E agora, aquela mulher que havia rido da incredulidade, riu de alegria. E aqui está uma grande lição. Quando Deus faz no tempo dele, é sempre muito maior do que imaginamos. O filho que nasceu não foi apenas uma realização pessoal para Abraão e Sara. Foi o início de um plano que abençoaria o mundo inteiro. Da descendência de Isaac viria a nação de Israel. E muito além disso, viria o Messias, Jesus Cristo. Você percebe? O tempo de Deus não cumpre só o nosso desejo. Ele cumpre algo muito maior. Ele cumpre o propósito. O propósito, ele vai além da nossa vida e abençoa gerações.
E aqui uma curiosidade: Ismael era chamado do filho da lei e Isaque do filho da graça. Depois, se você quiser mais detalhes sobre esse tema, escreva aqui nos comentários que eu trago reflexões também desse ponto. E o que essa história de hoje nos ensina? Primeiro, a promessa de Deus pode parecer impossível, mas não é. Se Ele disse, Ele vai cumprir, ainda que a lógica diga não dá. Segundo, atalhos custam caro. A pressa de Sara trouxe dor e muitas vezes nossas decisões apressadas deixam marcas. Confie no processo. Terceiro, o tempo de Deus é perfeito. Nós queremos o rápido. Deus trabalha no certo. Quando Ele age, é sempre mais do que pedimos ou pensamos. Talvez hoje você esteja vivendo essa espera. Um casamento restaurado, uma resposta financeira, um sonho que parece distante. E você, já riu como Sara? Já achou impossível? Já quis desistir? Mas Deus está dizendo: existe algo impossível para mim? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não no seu tempo, mas no dele. E quando acontecer, você vai entender que valeu a pena esperar. Sara nos mostra que a paciência na promessa não é fácil. Ela errou, riu, duvidou, mas no final, Deus foi fiel. E isso mostra que a fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição, mas do caráter dele. Se você está esperando, não desista. A promessa continua viva. E quando Deus cumprir, será muito maior do que você pode imaginar. E deixe aqui nos comentários o que você achou dessa mensagem. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com alguém que precise dessa palavra. E na próxima semana, seguimos com mais uma história das mulheres da Bíblia. Até lá! E lembre-se, quem prometeu é fiel.